Olá, você vai ver nesta edição. Presidente do TCE analisa processo de conflito de competência e define conselheiro relator. Pleno aprecia balanço de governo da Prefeitura de Canabrava do Norte. Tribunal de Contas responde consulta formulada pela Prefeitura de Guarantã do Norte. Municípios descumprem determinações sobre logística de medicamentos. Os detalhes agora no TCE Notícias. O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso, o conselheiro Gonçalo Domingos de Campos Neto, julgou um processo de conflito de competência relativo à ação declaratória de nulidade de ato jurídico. Veja o resultado. Inicialmente, houve o encaminhamento dos autos à relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo, responsável pela então 4ª relatoria, antiga 1ª relatoria, em virtude do afastamento do conselheiro titular Valdir Teis. O processo trata-se de uma ação declaratória de nulidade de ato jurídico, contra um acórdão que resultou em uma tomada de contas em contrato da Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer do Estado. Então, o conselheiro interino João Batista Camargo declinou da competência e encaminhou os autos ao conselheiro interino Isaías Lopes da Cunha, que entendeu que o processo não seria de relatoria dele e encaminhou os autos à presidência deste tribunal para providências. Considerando a divergência levantada quanto à interpretação das normas de distribuição e competência deste Tribunal de Contas, os autos foram encaminhados à Consultoria Jurídica Geral, que, por meio do parecer número 330 de 2019, manifestou pela definição da competência em favor do conselheiro interino João Batista Camargo. Seguindo o entendimento da equipe técnica e Ministério Público de Contas, o presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso apresentou o voto. Voto pela definição de competência da relatoria do conselheiro interino João Batista Camargo Júnior para análise da presente ação declaratória de nulidade e ato jurídico, haja vista que atualmente responde em substituição legal pela relatoria a qual originou o Acórdão 300/2015. Em sessão do Tribunal Pleno, os conselheiros do TCE apreciaram as contas anuais de governo da Prefeitura de Canabrava do Norte, referentes ao exercício de 2018. Acompanhe. De início, foram apontadas 5 irregularidades de responsabilidade do prefeito João Cleiton Araújo de Medeiros e do vice-prefeito do município de Canabrava do Norte, Luiz José de Barros, que havia substituído o prefeito apenas no período das férias, em maio de 2018. A SESEX Receita e Governo analisou as defesas apontadas e opinou por afastar do relatório de contas de governo a responsabilidade dos 2 gestores. Quanto aos limites constitucionais e legais, Canabrava do Norte investiu na educação 26,34%. Na saúde, houve um aumento na aplicação de recursos, chegando em 22,65%. Já com gastos com pessoal do Poder Executivo, o município respeitou o limite máximo de 54%, destinando 46,26% da receita corrente líquida. Coaduno com o Ministério Público de Contas em afastar os apontamentos sobre a responsabilidade do senhor Luiz José de Barros, vice-prefeito do município de Canabrava do Norte, haja vista que este substituiu o prefeito titular apenas no seu período de férias, no dia 12 de maio ao dia 10 de junho. No mérito, quanto ao senhor João Cleiton Araújo de Medeiros, entendo por afastar as irregularidades referentes ao registro incorreto na transferência da Lei Complementar 87, de 96, desoneração do ICMS, e da divergência dos saldos das contas bancárias constantes no sistema Aplique. Haja vista que, embora caracterizadas as irregularidades, com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observo que o gestor agiu de forma correta ao ter regularizado os registros contábeis e os saldos bancários. Dessa forma, a relatora do processo, conselheira interina Jaqueline Jacobsen, emitiu parecer prévio favorável à aprovação e fez determinações ao gestor de Canabrava do Norte. É possível a concessão de abono salarial
aos professores da educação básica com recursos do Fundeb. Essa foi a resposta do Tribunal de Contas de Mato Grosso a uma consulta. Entenda na reportagem a seguir. O processo diz respeito a uma consulta formulada pelo prefeito de Guarantã do Norte, Érico Estevão Gonçalves, que fez a seguinte indagação ao Tribunal de Contas de Mato Grosso. É possível a aplicação do limite de 60% do Fundeb no pagamento dos salários de professores da educação básica por meio do abono salarial, estando o município acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal? O TCE respondeu. É possível sim conceder abono salarial aos profissionais da educação básica com recursos provenientes da parcela de 60% do Fundeb, cabendo ao ente estabelecer a modalidade e o montante, mesmo quando houver ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal, porém com ressalvas. O processo de relatoria do conselheiro interino Moisés Maciel estava com vista ao conselheiro interino Luiz Henrique Lima. No voto vista foi pontuado que, se em razão do abono salarial concedido o ente ultrapassar o limite máximo de despesa com pessoal, o gestor deverá observar o comando do artigo 23 da LRF e eliminar o percentual excedente. Destacou ainda que o pagamento de abono não deve ser uma prática habitual na gestão do Fundeb e para a concessão do abono salarial de caráter precário, que não gera vínculo para outros exercícios, devem ser satisfeitas as condições estipuladas. Devem ser satisfeitas as condições estipuladas no artigo 169, parágrafo 1º, incisos 1 e 2 da Constituição da República, quais sejam a existência de prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesas de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, e b, existência de autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias. O voto vista foi acatado pelo relator, que elogiou o estudo feito no processo. Eu gostaria de parabenizar o conselheiro Luiz Henrique pelo aprofundamento nos estudos dessa questão e, desde já, senhor presidente, dizer que acato as sugestões trazidas aqui no voto vista. Prefeitos de Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia não cumprem alertas ligados ao controle interno de logística de medicamentos. Veja. Essas situações foram constatadas em processos de monitoramento envolvendo as prefeituras de Alto Boa Vista e Bom Jesus do Araguaia, sob a relatoria da conselheira interina Jaqueline Jacobsen. Os prefeitos deveriam providenciar a imediata implementação e/ou aperfeiçoamento dos controles contemplados na matriz de riscos e controles, e deveriam ser concebidos de forma adequada e efetiva até o dia 31 de dezembro de 2017, conforme alerta contido no Acórdão 281 de 2017 do Tribunal Pleno, referente ao levantamento que avaliou o nível de maturidade dos controles internos aplicados à logística de medicamentos de 127 municípios mato-grossenses. A relatora desses processos de monitoramento apontou que os respectivos prefeitos descumpriram os alertas e, por isso, fez determinações aos chefes desses executivos municipais para que cumpram as determinações contidas no acórdão no prazo de 6 meses. A conselheira relatora também apontou que a controladora interna de Alto Boa Vista não seguiu os apontamentos contidos no acórdão, mas descaracterizou a irregularidade atribuída ao controlador interno de Bom Jesus do Araguaia, que foi impedido de exercer a função dele. Com relação ao alerta sobre a responsabilidade do senhor Eluir Luiz Padilha, controlador interno, constato que ele comprovou que teve seu acesso ao sistema de controle e aos documentos bloqueados, o que o impediu de exercer suas obrigações no período em que os alertas deveriam ser cumpridos, bem como que ele expediu notificação ao gestor recomendando o cumprimento dos alertas. Aos controladores internos, a relatora determinou que realizem a auditoria de avaliação dos controles internos em logística de medicamentos e elaborem pareceres periódicos
para demonstrar as condições da implementação desses controles até o dia 31 de dezembro de 2019. Essa edição do TCE Notícias fica por aqui. Para saber mais sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br e também o nosso canal no YouTube em TCE Mato Grosso. Até amanhã!